São João capítulo 14, verso 26. Creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor, creio, Senhor, creio, Senhor. Aí está bom. Tudo é possível. Creio, Senhor. Oremos a Deus. Senhor, nós estamos gratos por poder estar em Sua presença e mais uma vez sermos abençoados por Ti, por Sua palavra, pela mensagem da hora que o mundo não pode conhecer, porque o Espírito Santo não é conhecido pelo mundo e nem pode receber, diz o Senhor Jesus. Mas vós o conheceis, vós os eleitos o conheceis, porque Ele, o Espírito Santo, a mensagem revelada do dia, habita em vós. Ela não está apenas convosco, mas ela está dentro de vós. Deus, sustenta nossa alma com esta palavra de vida. Perdoe nossos pecados e dá-nos uma boa reunião, onde todos nós vamos sentir o gozo do Senhor, que é a nossa fortaleza. Fale com o seu povo e mostre a cada um de nós o que é receber o Espírito Santo. Qual a evidência para a hora em que vivemos? Temos ou não o Espírito Santo? Mas nós sabemos que o Espírito Santo está aqui para nos orientar. Fale então com cada irmão, cada irmã. E tudo aquilo que Satanás tem feito para atrapalhar, nós estamos desmanchando seus atrapalhos. Nós estamos desfazendo seus enganos, suas forças ocultas, seus poderes demoníacos. Estamos aqui com o nome do Senhor Jesus Cristo. Nome que está acima de todo nome, para orientar e para encher-nos mais do Espírito Santo. É isso que nós te pedimos, Pai, confiando na sua misericórdia. Amém, Senhor Deus. Amém. Bom, São João 14, verso 26. Vamos fazer aqui esta leitura. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém. Pode sentar, irmãos. Tem uma pergunta dirigida ao profeta. E quando se fala sobre o Espírito Santo, sobre a evidência de ser batizado com o Espírito Santo, sempre todos nós queremos um sinal evidente, inicial, para poder saber se tenho ou não o Espírito Santo, para a hora que a gente vive. E o Espírito Santo, quando foi derramado, não tomou a população de Jerusalém, mas tomou 120 que estavam nos cenáculos naquele dia. O Espírito Santo desceu sobre eles. O Espírito Santo não toma a cidade toda, nem o estado, quanto muito menos o país. O Espírito Santo, ele vai em busca daquele que é dele. Se eu não sou dele,
não adianta eu querer ser. E se eu sou dele, não adianta eu não querer ser. Porque de toda maneira, ele me busca. Porque sou dele, você é dele. Isso daí vai falar conosco. E essas coisas não fala só na terra. Continua falando no céu. E se formos para o inferno, ela continua falando lá no inferno. Você nunca mais escapará dessa mensagem. Você nunca mais escapa do Espírito Santo. Quer dizer, ele vai atrás de você em qualquer lugar. E aquela mente acusadora, que finalmente, depois de ter rejeitado a palavra, aquela mente continuará ainda atuando. Por isso, o indivíduo, ele não é aniquilado na hora, mas também aquele que vai se perder, ele não vai ficar queimando eternamente, porque não existe inferno eterno. Não existe. A Bíblia diz que o lago de fogo foi criado, se foi criado não é eterno, para o diabo e para os seus anjos. Então não existe lago de fogo eterno, não existe inferno eterno. As pessoas vão chegar a um ponto, diz o profeta, que elas serão aniquiladas. Mas isso pode queimar-se por bilhões, trilhões de anos. Quer dizer, aquela aflição pode durar trilhões de anos, mas nunca eterno. Eterno é só Deus. Você recebeu Deus, você é eterno. Você é eterno. Daqui para frente você pode ver que você é eterno. Quando você recebeu Deus, eu não sabia, rapaz. Eu já existia antes de vir para cá. Se eu não tivesse existido, eu não tinha vindo para cá. É porque eu já existia antes. Você pensa nisso daí. Você existia antes, isto é eternidade. Eterno não começou aqui. Aqui eu manifestei. Aqui eu mostrei que eu aceito. Aqui eu fiz minha decisão. Deus me deu livre-arbítrio e eu aceitei ele. Então isso indicou que eu já estava nele antes da fundação do mundo. Agora, você não pode ter Deus verdadeiramente, o seu batismo com o Espírito Santo, sem receber a mensagem do dia. Não tem jeito. O que o Espírito Santo está fazendo hoje, somos obrigados a ver. Quem tem o Espírito Santo não é cego, gente. Alguém diz, eu sou batizado com o Espírito Santo. Mas hoje o Espírito Santo diz que mandaria o Elias, que era o ministério do Filho do Homem, que viria esse sétimo anjo, que revelaria os segredos, que converteria os corações dos filhos aos pais. E cadê? O indivíduo diz que tem o Espírito Santo. O Espírito Santo, se estiver em você, em qualquer denominação, se o Espírito Santo estiver aí, você vai dizer, eu creio num profeta hoje. Se você tiver o Espírito Santo. Mas se não tiver, filho, você pode ter língua estranha, falar língua estranha o quanto você quiser. Você vai pisotear na promessa do dia, que é o Espírito Santo no dia. Isso é o pior de tudo que a pessoa faz. Bom, a pergunta foi dirigida ao profeta. Eu estou com duas perguntas aqui. Vou ver se dou conta de falar meia hora numa e meia hora noutra. Vou ver se dou conta, certo? Mas a 11ª pergunta, de perguntas e respostas, número 2, foi assim: pergunta para a manhã dominical. Sinto que seja este tempo, porém, quanto a receber o Espírito Santo, ou o batismo do Espírito Santo, há uma diferença? É pergunta. Há uma diferença? Fala línguas uma pessoa? Se nem sempre, que manifestação é dada a conhecer? Aí ele diz assim, bom, pode você imaginar, há uma mãe dando à luz a um bebê e não sabê-lo? Terá que estar inconsciente para não saber. Tampouco podes receber o Espírito Santo sem sabê-lo.
algo acontece em ti, vem? Há algo que te muda todo o seu sistema, todo o teu sistema espiritual é feito novo outra vez e te convertes em uma nova criatura em Cristo. Você sabe disto. Agora, você diz, irmão Brana, então você não crê que um homem deve falar línguas para receber o Espírito Santo? Não prova que tenha o Espírito Santo, que ele tem o Espírito Santo. Não prova que ele tem o Espírito Santo. Oxalá, a palavra oxalá quer dizer quem dera, que cada membro de minha igreja falasse em línguas. Me agradaria vê-los fazer isso. Creio que se pedires a Deus, Deus te concederá. Porém, deixe-me dizer-lhes, conheço muita gente que fala línguas e não tem o Espírito Santo. E não há um ministro que seja fiel consigo mesmo e com sua congregação, que não diga o mesmo à sua congregação. O diabo pode personificar isso. Quer dizer, o diabo pode falar língua estranha. Ele fala numa outra língua. O diabo pode. Paulo disse, ainda que fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que desse meu corpo para ser queimado como sacrifício, ainda que entendesse todos os mistérios da palavra, ainda que de todos os meus bens aos pobres, e todas estas coisas, e não tiver caridade, que é amor, nada sou. Já aprendemos, esse amor não é o amor filéu, que é o amor fraterno, é o amor ágape. Capítulo 13 de 1 Coríntios, é amor ágape, que Paulo estava falando. Tenha fé, que possa remover montes e assim sucessivamente, nada sou, se não tiver este amor. Então ele disse, quando vier o que é perfeito, o que é em parte será tirado. Ou quando for dado a conhecer o que é perfeito. Agora, tenho uma pergunta disso. Espero chegar a isso. Espero chegar a ela esta noite, acerca do que sucedeu quando se abriram os selos. E creio que isso lhes dará a entender esta pergunta. Aqui termina. Interessante que aqui ele termina a resposta desta pergunta. Então, você sabe ou não se tem o Espírito Santo? O profeta diz, pode uma mãe dar luz a um filho e não saber que ela está dando à luz a um filho? Só se ela estiver inconsciente. A evidência, ele mostrou, tem uma mudança geral. Uma mudança geral. Quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, há uma mudança geral. Não é uma mudança parcial, é uma mudança geral. Tem que haver esta mudança em todo o sistema espiritual, diz o profeta. Todo sistema espiritual feito de novo na nossa vida. E se você não perceber isso, se você não percebe que tudo está novo, que já parou com as coisas velhas, e que tudo se fez novo verdadeiramente, se você não perceber isso, então você nunca vai saber o que é o Espírito Santo. Que quando ele vem, ele tem na verdade esse processo de limpeza, que é pegar o vaso, justificar, santificar, que é limpar, pôr a um lado para o serviço, e depois ele entrar neste vaso para o serviço. Quando o Espírito Santo entra, ele entra para o serviço. E é isto que cada um de nós precisamos sentir ao receber o Espírito Santo. A próxima pergunta, parágrafo 38, me perdoe, parágrafo 212, pergunta número 38, é esta: qual é a evidência que verdadeiramente
uma pessoa esteja cheia do Espírito Santo? Todos nós queremos saber, para ver se nós temos mesmo o Espírito Santo. Irmãos, é uma vergonha, mas era tarde da noite e eu com a televisão ligada e me apareceu uma crente, por incrível que pareça. Ela estava só com a pecinha, calça comprida e a pecinha de cima, é bustier que chama isso? Só disso daí. E sabe o que ela disse? Ela disse que ela era evangélica e que ela pertencia a uma denominação. É uma vergonha. O estilo da moça cantando música e dizendo: sou evangélica. É da igreja Sara Nossa Terra. Já pensou bem? Se isto é sarar a terra, já pensou bem quando estiver doente? O estilo da pessoa é uma vergonha. Eu teria vergonha se uma irmã usasse shorts e dissesse que ela era do tabernáculo. Se ela vivesse lá expondo o corpo lá fora, até com roupinha sem manga, e dissesse que ela vem assistir culto aqui, ela toma ceia na minha igreja, eu teria vergonha. Eu acharia melhor que você falasse que nunca me viu, que você não me conhece, que você não sabe nada de William Branham e nada da mensagem do dia, porque a maior desgraça que tem para uma pessoa é dizer: sou evangélica e estou vestida imunda, cabelo todo bagunçado, curto todo bagunçado, sou evangélica. É uma vergonha. Tem demônio crente, você tem que saber que os demônios hoje são crente. Isso é duro de se dizer, mas os demônios hoje são crente, e crente que professa, mas não vive, mas que são crentes que professam. Eles não têm vergonha de ficar sem roupa e dizer: pertence à igreja fulano de tal. Eles não têm vergonha. Tem outras crentes por aí que é uma lástima para o evangelho, e eu falei: ó, pode largar de mão. O pastor que tem coragem de levar um grupo de gente desta para apresentar a Cristo, era melhor que ele fosse arrancador de café, plantador de batata e mexesse com porco, que ele fosse um filho pródigo, porque um dia ele poderia cair em si. Mas nunca um homem desse acho que cai em si, porque pregar para um tipo de gente desta classe e dizer que está formando uma igreja evangélica, com tudo contra a Bíblia, mulheres expondo o corpo, homens jogadores, profissionais, e dizer: nós pertencemos à igreja, nós somos evangélicos. Isso é uma vergonha para o evangelho. Mas ninguém vai mudar isso, porque o tempo que Deus está encarnado num povo é esse tempo. E o tempo que Satanás está encarnado no povo é também neste tempo. E Satanás não está encarnado no povo só na macumbaria, na feitiçaria, só no adultério, na mentira. Não, Satanás está encarnado no povo dizendo: sou evangélico, sou crente. Satanás crê também em Deus. São Tiago diz que ele crê em Deus e estremece, mas como ele não obedece em nada, ele não obedece. Esse tipo de crente é triste. Sabe o pior? É que os dirigentes, que são piores, quem vai sofrer no lago de fogo são pastores, são pregadores, que vão sofrer no lago de fogo, porque eles foram os principais que disseram para as irmãs e para os irmãos que aquilo não tem problema, que Deus só quer o coração. O que tem ela ficar só daquele jeitinho, cantar músicas do mundo? Mas depois ela vai lá e louva a Deus. Olha, Elvis Presley era assim também. Ele era crente
ele agitava a mocidade sem Deus, o mundo sem Deus em seus palcos, e depois ele ia para a igreja e agitava também os irmãos na igreja com os seus cânticos, com os seus hinos. A coisa está, o diabo é crente nesta era. Não adianta você achar que é demais da conta, não. O diabo é crente. Tem religião aí que ela já destaca logo. Tem aí religião que diz assim, essa é a religião de Satã. Bom, ela já declarou. O pior de tudo é aquelas que diz, essa religião é de Deus e age como Satã. O povo fala que é de Deus e age como de Satanás. Isso é o pior. É a era que nós estamos vivendo. Por isso esse povo não pode crer em profeta. Porque se eles crerem num profeta, a mensagem põe roupa neles. Se eles forem eleitos, porque se não for eleito, pode ficar na igreja aqui esfregando o banco a vida inteira também. Esfrega banco aqui a vida inteira, o banco até entorta. Mas não muda de vida. As pessoas não mudam de vida. Porque elas só são igrejeiras. Elas nunca recebem o Espírito Santo. Nunca recebem. Esse é o problema do dia em que vivemos. Qual é a evidência que verdadeiramente uma pessoa esteja cheia do Espírito Santo? João 14, 26. Quando vier o Espírito Santo, vem, ele vos ensinará coisas que virão. Vem. Quer dizer, se você diz que tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo não tem te ensinado os dias de Ló, os dias de Noé, os dias do Filho do Homem, os dias do sétimo anjo, se não tem te ensinado os dias do Elias, os dias da conversão dos filhos aos pais, então você está enganado. Porque o Espírito Santo, o trabalho dele pela Bíblia é ensinar coisas que virão. Ele o aperfeiçoará. O manufaturado pelo homem não o fará. E ele é a palavra, o Espírito Santo é a palavra. Quando ele vier, o Espírito Santo, se identificará em você com a Escritura. E esse é o verdadeiro sinal de que em ti está o Espírito Santo, porquanto ele é a palavra. Quer dizer, o Espírito Santo em mim e em você, ele vai identificar a Escritura para nós. Que Escritura? A Escritura que está cumprindo hoje. Ele vai identificar. O povo não sabe quais as Escrituras que cumpre hoje. O povo sabe nas Escrituras, Jesus é Salvador. Jesus é curador. Mas isso é desde quando Deus vem na terra. Eu quero ver se ele sabe o que Jesus está fazendo hoje, o que o Espírito Santo está fazendo hoje. Se eles não sabem, é porque não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo te ensina o que ele mesmo está fazendo hoje. Qual o trabalho dele hoje? Se o Espírito Santo descer no seu coração, ele te identificará com Malaquias 4, com Apocalipse 10, 7, com Mateus 17, 11, com São Lucas 17, 26 a 30. Se você quiser marcar a Escritura, marque e leia em casa, estude para você ver, porque o Espírito Santo está cumprindo a Escritura hoje. O Espírito Santo nos dias de Lutero identificou as Escrituras que estava cumprindo naquele dia. Romanos 5 estava identificando que a gente é justificado pela fé. É claro, nos dias de Wesley, o Espírito Santo desceu, identificou Hebreus 12, 14, de seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O Espírito Santo nos dias de Wesley identificou isto. Nos dias dos pentecostais, Deus permitiu que eles tivessem a restauração dos dons, e eles pensaram que tiveram o Espírito Santo. Eles tiveram a restauração dos dons espirituais. Falaram línguas, expulsar demônios, curar enfermos. Isso não é ter o Espírito Santo. Não é ter o Espírito Santo. Jesus diz em São Mateus 7, verso 18 em diante, ele estava falando que a árvore boa não pode produzir um fruto mau, e a árvore má não pode produzir um fruto bom, e depois ele entrou nestas escrituras,
esclarecendo às pessoas que muitos nesses dias estarão dizendo: Senhor, eu curei enfermos, eu expulsei demônios, nós profetizamos em teu nome. Isso é uma era pentecostal. Curar enfermos, expulsar demônios, profetizamos em teu nome. Em teu nome fizemos muitas maravilhas. E lhes direi abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então as pessoas falam em línguas, expulsam demônios, profetizam, mas a si mesmo elas serão apartadas de Deus. É assim diz o Senhor em Mateus 7. Agora, se você tiver o Espírito Santo, não tem jeito de você ser apartado de Deus. Não tem jeito. Então o povo pentecostal enganou. Eles pensaram que eles tiveram o batismo com o Espírito Santo, mas eles tiveram a porção do dia. E Deus não parou com a porção de Lutero, com a porção de Wesley, justificação, santificação, nem com a porção dos pentecostais, que foi a restauração dos dons. Mas ele disse: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Aí já não é mais parte, mas é tudo. Não é mais uma partícula, mas todas as coisas seriam restauradas nos dias da voz do sétimo anjo. E ter esta mensagem e recebê-la, vê-la hoje, é ter o Espírito Santo. Agora você já aprendeu, você tem o Espírito Santo, mas você não para. É porque você viu, você vai chegar lá. Você é uma pessoa predestinada. É por isso que você tem o Espírito Santo. Potencialmente, um nascido de novo tem o Espírito Santo. Por quê? Porque daí ele não ficará sem formar esta casa onde Deus quer morar. Fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Bom, eu vejo essas coisas tão claro que se você procurar uma evidência para esta era, se você procurar outra evidência fora daquela que Deus falou para o profeta, você vai estar enganado. O próprio irmão Brana pregou antes que a evidência era o amor, e foi preciso Deus falar para ele: não é o amor, é receber a mensagem do dia. Porque receber o Espírito Santo nos dias de Lutero era receber a mensagem de Lutero. Receber o Espírito Santo nos dias de Wesley era ser santificado. Receber o Espírito Santo nos dias pentecostais era falar línguas, expulsar demônios, curar enfermos. Mas receber o Espírito Santo hoje é crer na mensagem do Elias. Não adianta você parar lá atrás e pensar que você tem que ter uma evidência daquela. A evidência hoje é a mensagem do dia. A evidência dos pentecostais foi línguas, foi cura divina, foi expulsão de demônios. Mas a evidência hoje não é esta. Entende? A evidência hoje foi o próprio Deus que falou para o irmão Brana: não é nem o amor. Irmão Brana escutou Deus falar para ele: não é nem o amor. Ele diz: é crer na mensagem do dia. Agora hoje nós queremos outras coisas. O senhor, eu vou falar a língua para ver se eu tenho o Espírito Santo. Não é isso. Isso é um dom do Espírito Santo. É um dom. Isso foi o que Deus requereu na era pentecostal. Agora nessa era ele requer você crer na mensagem do Elias. A mensagem do Elias não é sozinha. Se você toma a mensagem da justificação, ela é sozinha. A mensagem de Wesley, ela é sozinha. A mensagem dos pentecostais é sozinha. Mas a mensagem de William Branham não é sozinha. Ele reuniu os cabos soltos que Lutero não deu conta, que Wesley não deu conta, que pentecostais não deu conta, e ele revelou isso para nós. Então a mensagem do Elias não é apenas uma coisinha que não. Ele trouxe todas as mensagens anteriores, inclusive a do tempo presente. Mas você não pode receber o Espírito Santo com as mensagens anteriores, com as evidências anteriores. Você vai receber o Espírito Santo agora com a evidência do dia. Com a evidência do dia é que você vai receber o Espírito Santo. Amém? Bom, para mim é claro. Mas vou repetir outra vez. Qual é a evidência que verdadeiramente uma pessoa esteja cheia do Espírito Santo? E ele continua aqui: o Espírito Santo te identificará em você com a Escritura. E esse é o verdadeiro sinal de que em ti está o Espírito Santo, quando ele é a palavra. Agora, veja
E o falar em línguas? Apenas quero perguntar-lhe isso. Jesus disse que quando viesse o Espírito Santo, que faria ele? E se você falasse em línguas, saltasse de um lado para o outro, gritasse e tudo demais, e então viesse a palavra e eu te dissesse do batismo, pelas Escrituras, em nome do Senhor Jesus Cristo, te provasse, como tenho feito, que o batismo usando os títulos de Pai, Filho e Espírito Santo é absolutamente um mal entendido na Escritura. Mas as pessoas, elas não querem ouvir isso. Elas dizem, eu tenho o Espírito Santo, mas o Espírito Santo vai mostrar o batismo como está na Bíblia. Você não precisa nem preocupar com tradução da Bíblia. O Espírito Santo vai te mostrar o batismo como está na Bíblia, no período gentil que ele está tratando com a igreja. Entende? Ele não vai te mostrar outra coisa. O Espírito Santo fará isto porque ele fez com o irmão Brana. Ele mostrou para o irmão Brana como está nas Escrituras. Pelas Escrituras, te provasse, como tenho feito, que o batismo nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo é absolutamente um mal entendido nas Escrituras. Nunca, jamais ninguém foi batizado dessa forma. E você segue adiante e de todas as maneiras persiste com ela. Poderias me dizer que o Espírito Santo em ti faria uma coisa dessa? Como pode ele negar sua própria palavra? Como pode o Espírito Santo negar o que está escrito em Atos 2:38? Irmãos, não te preocupes com a tradução, eu vou te garantir, porque irmão Brana ouviu isso de Deus. Irmão Brana, sobre a tradução das Escrituras, ele ouviu também isso de Deus. Até sobre o nome Jeová, ele ouviu isso de Deus. Ele diz, a tradução não é correta, mas o próprio Deus falou para ele, Jesus Cristo é o Jeová do Velho Testamento. Ele tratou do jeito que está na Escritura, grega, gentia mesmo, dessa maneira que Deus tratou. Não precisa nem se preocupar, porque é a maneira que Deus trata com os gentios. Quando Deus tratou no Egito, José era conhecido daquela forma lá no Egito. Quando Deus tratou na Babilônia, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram conhecidos pelos nomes que foram dados na Babilônia. É o que eles eram conhecidos ali. E com aqueles nomes e tudo, eles nunca foram queimados. E os nomes que eles receberam na Babilônia, aqueles nomes, cada um tinha um significado. Contudo, aquilo nunca deixou eles ficar queimados naquela fornalha. Porque Deus estava tratando com eles dentro da Babilônia, e não importou se o rei mudasse o nome deles. Deus tratou com eles da mesma forma e eles não foram queimados. Deus está tratando conosco da mesma forma. Esse mundo gentil começou com a cabeça de ouro, com o rei Nabucodonosor, e está terminando agora com os pés de ferro e barro, que é o reino romano. Está terminando agora. Nós estamos no final do reino romano. Estamos no final do reino romano. O que vai acontecer é que a pedra vai rolar da montanha, que é a pedra da rocha, a rocha é Cristo, e vem da revelação, e vai esmiuçar esta estátua, que está com seus pés de barro e de ferro, que é o reinado romano. Vai ser esmiuçado quando Cristo vier. Amém? Agora ele tem a etapa para ele vir. Primeiro ele vem para buscar a noiva, ninguém verá, mas depois ele vem para destruir. Ele vem porque ele vem na batalha do Armagedon, que é depois da grande tribulação. Ele vem porque vai vir para reinar o milênio. E nesse tempo é a pedra que rola da montanha e vai esmiuçar esta estátua. Vai esmiuçar, vai bater exatamente nos pés dela, exatamente no período que teve a maior revelação. A maior revelação não foi na cabeça de ouro com Daniel, que estava lá, e Nabucodonosor.
A maior revelação é no tempo em que vivemos, nos pés de barro e ferro, com William Branham sendo profeta no tempo gentil. É isso que o povo precisava ver, mas eles não conseguem enxergar Deus trabalhando desta maneira. Mas deixa eu prosseguir aqui. 214, perguntas e resposta número 2. Quando te mostro que está suposto a acontecer neste dia, escute bem, o profeta está dizendo, para você ter o Espírito Santo, eu vou te mostrar como é que você tem o Espírito Santo. Olha aqui, quando te mostro que está suposto a acontecer nesse dia, como o Filho do Homem está para manifestar-se, e que fará ele, e todas estas escrituras que têm sido agora e logo vês a ele descer e identificar o Filho do Homem. Você vê Deus descer e identificá-lo, que é identificar o Filho do Homem, e continuas agarrado em sua denominação e dizes que estás nascido de novo. Pode você fazer sentido disso? E se você diz que nasceu de novo, que isso é uma obra do Espírito Santo para te levar ao batismo, e você diz que a mensagem do dia, logo você blasfema contra ela, fala contra ela, não a aceita, continua amarrado na sua denominação, ou grãozinho xoxo, você fica agarrado na palha pentecostal, você vai queimar com ela. Por que não te granas logo? Por que não te soltas da casca, seu grãozinho, irmãozinho, irmãzinha, agarrados na casca denominacional? Eu falo língua estranha, eu curo enfermos, eu expulso demônio, na nossa igreja tem muitos sinais. E rejeita a mensagem do dia, o sinal evidente do dia. Você tem que saber que a perdição vai te alcançar, o fogo vai queimar a palha com os grãozinhos que ficar agarrado nela. Poderia eu dizer à minha esposa que a amo e ter encontro com outra mulher e sair então e dizer de meu coração que a amo? Tu crês que isso seria amor verdadeiro? Poderias dizer-me, ela que me ama, enquanto eu não estou, sair com algum outro homem? Isso é exatamente o que Israel fez. Ele disse, isso não é amor. Você diz que ama a Deus, e Deus então vem com a mensagem do dia, e você sai com outra mensagem? Hein? Você diz que ama a Deus, que tem o Espírito Santo? Deus manda a mensagem do dia, que é o Espírito Santo. Sempre a mensagem daquele dia foi o Espírito Santo. E o Espírito Santo veio sempre encarnado em alguém. Ele teve que usar Lutero, teve que usar o Wesley, teve que usar um irmão ali nos Estados Unidos também, para trazer o avivamento pentecostal. E ele usou agora o Elias, para trazer a restauração de tudo. Como você pode dizer que ama a Deus e rejeitar o que Deus está fazendo hoje, através dessa mensagem? Não estamos idolatrando um profeta, nós estamos crendo na Escritura que está cumprindo hoje. Sabe por que Jesus morreu? Sabe por que eles começaram a jogar pedra nele? É porque ele começou a dizer, hoje tem-se cumprido essas Escrituras que acabais de ouvir. Eles pegaram em pedra para jogar nele. Ele estava mostrando ao povo que as Escrituras estavam cumprindo naquele dia, porque o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque me ungiu. Essa Escritura está cumprindo hoje, diante dos vossos olhos, diz ele. Lucas 4, 18. Mas eles enfureceram, você vai vendo ali, eles enfureceram, pegaram pedra para jogar nele, porque eles não criam na palavra que estava cumprindo no dia. Hoje o povo joga pedra no profeta, é porque eles não crêem na mensagem da Bíblia que está cumprindo hoje. Então luteranos, wesleyanianos, pentecostais em geral, fique sabendo, em nome do Senhor Jesus Cristo, fique sabendo, hoje já cumpriu, Malaquias 4, 5, 6, já cumpriu, hoje eu estou dizendo, na era em que nós vivemos, hoje já cumpriu Apocalipse 10, 7, os dias da voz do sétimo anjo, hoje já cumpriu
Mateus 17:11, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu quero te advertir que hoje já cumpriu São Lucas 17:26-30, dias de Noé, dias de Ló e dias do Filho do Homem. Hoje já cumpriu as escrituras de Apocalipse 3, verso 14-22, a era de Laodiceia. Hoje já se cumpriu essas escrituras, está diante dos vossos olhos. Direitos humanos, que é exatamente o significado de Laodiceia, direitos, e direito da mulher, está tudo aí. É o período que estamos vivendo, esse final. Isso não vai mudar, vai ter o arrebatamento agora. A igreja saiu de Laodiceia, mas ainda continua esse movimento laodiceano aí fora. Mas a igreja saiu, e esse espírito tentador, morno de Laodiceia, é o que vive atormentando os eleitos. É o espírito morno, porque o espírito morno de Laodiceia é exatamente a casca pentecostal. E a casca é a natureza mais próxima do grão. É a natureza mais próxima, foi onde o grão agarrou. E é dali que mais sai eleito nesta era final. É da casca que mais sai eleito. Deus tem tirado os seus dali. Amém? Eu sou um que saí dali. Estou terminando aqui. Isto é exatamente o que Israel... Você sabe, ali a Bíblia, como ele disse, falando de Israel, disse: te tens despido e recebeste a quantos homens passava, e me tens sido fornicária, e em divórcio te repudiarei. Deus falando para Israel. Exatamente. Que é isso? Adulteras contra teu próprio corpo. E quando uma mulher sai e vive com outro homem, ou um homem com outra mulher, quando estão casados com eles, desonra sua própria carne. É quando uma pessoa diz que ela é cristã e absolutamente nega que a escritura esteja correta, adultera contra o corpo no qual reclamas estar. Eles adulteram contra o corpo de Cristo, e eles dizem que são do corpo de Cristo. Toda a igreja, todo membro de qualquer denominação diz: nós somos também membro do corpo de Cristo. Jesus vai vir para nos arrebatar. Mas quando você mostra a palavra que está cumprindo, a escritura correta, cumprindo naquele dia, e eles não creem, eles estão adulterando contra aquela escritura para ficar com aquela denominação que é o marido deles. Eles não querem a palavra como seu governante, como seu marido. Eles não querem a palavra, que é original, que é exatamente o que eles deveriam estar casados, é com a palavra. Mas então adulteras contra a palavra, porque eles estão em busca de um outro amor, de um outro sentimento, e não quer saber da escritura que está cumprindo no dia que se vive. Adulteras contra o corpo, no qual reclama estar, vem? Por conseguinte, é uma marca do anticristo, tanto que enganará, se possível, aos escolhidos. E nós sabemos que o mais próximo, que se possível fora, enganaria os escolhidos, o que o profeta pregou é a casca, é o pentecostalismo. Você pode ouvir muita coisa, que é um grupinho da mensagem ali, um que crê diferente ali, mas o que o irmão Branham disse é a casca que é mais próxima do grão, que se possível fora, enganaria os escolhidos. É a casca mais próximo do grão. O grão não tem nada mais próximo do que a casca. Todo mundo sabe disso. A única coisa mais próxima do grão é a casca. Se possível fora, enganaria o escolhido. Mas não é possível, porque o escolhido, ele sabe. Pentecostalismo, vocês falarem línguas, muito bem. Deus vos abençoe por falar línguas, curar enfermos, porque nós cremos em tudo isso. A mensagem de William Branham reúne justificação, santificação, reúne a mensagem pentecostal inteira e ainda dá a mensagem do dia. É isso que eles precisavam aprender, porque cada um fica com a sua mensagem. O Elias não trouxe somente isto, ele trouxe toda a restauração da palavra, e não poderia deixar de lado. Por isso qualquer movimento que aparece
qualquer movimento, seja gentílico, seja hebraico, seja o que for, que ele aparece e não carrega estas 3 etapas e o complemento da etapa do Elias, eles não carregam, falsos no dia. São pessoas falsas, são anticristos também deste tempo, são falsos profetas deste tempo em que vivemos, porque eles não carregam o complemento, a restauração completa. Eles trazem uma coisa e acham que Deus é obrigado a ficar com eles através daquilo, como luteranos acharam, wesleyanos também acharam, se separaram, pentecostais se separaram e se ramificaram, porque acharam que o deles era certo. Deus diz: eu vou mandar o Elias, e Jesus falou: ele vai vir e vai restaurar todas as coisas. Se você quer fazer um teste, se o que está no seu coração, o que está na sua vida é o Espírito Santo, se você quer fazer um teste, então liga-te com a mensagem do Elias. Venha para o cumprimento das Escrituras hoje. Você pode ser justificado quanto você queira. Você pode ser santificado, uma pessoa que não bebe, que não fuma, que não joga, que não adultera. Você pode falar línguas estranhas mais do que todo mundo. Mas se você não tiver a mensagem do dia, que é o amor de Deus no dia, Deus está te amando hoje, meu irmão, com o amor que Ele tem hoje para você. É amor do maná do dia, hoje. E esse maná do dia, ele vem lá do Calvário, de Cristo para nós. É maná do dia. Mas você não pode dizer que crê em Jesus Cristo e fica sem a mensagem do dia. Você está sem o Espírito Santo. Continuará uma igreja morna. Continuará uma Laodiceia morna. Um pentecostalismo morno. Continuará sem a mensagem do dia. Porque eles trouxeram emoções. Vocês deveriam aprender demais com isso, meu Deus do céu. Crentes do tabernáculo, vocês deveriam aprender demais. Esse povo pentecostal foi o que mais trouxe emoções. Porque a casca, até ali, ficou verde, mas quando ela amadureceu, nós saímos de lá. E quando a casca amadureceu, a vida que estava no pentecostalismo passou para o grão, que é a noiva que saiu de lá. Estão entendendo? A vida que estava na casca no pentecostalismo passou para o grão. E agora você quer voltar à casca outra vez? Você quer usar as evidências que a casca usou, como Lutero usou sua evidência do dia, como Wesley usou sua evidência do dia? Você quer usar a evidência dos dias pentecostais? Você tem que usar a evidência do seu dia, que disse Deus para o irmão Branham, é crer na mensagem do dia. Esta é a evidência do batismo com o Espírito Santo. Amém? Eu creio que não tem jeito de esclarecer mais. Para mim está muito claro, e que eu não tenho vontade de voltar à casca. Eu não tenho vontade de voltar à casca. O filho está muito bem protegido dentro do útero da mãe. Mas depois que ele nasce, ele só quer desenvolver aqui fora. Assim é o que aconteceu com o pentecostalismo. Maravilhoso, abençoado. Mas o que Deus fez? Deus pegou, tirou o grão da casca, porque tudo vai para o fogo agora. Tudo vai para o fogo. Todo pé de milho vai para o fogo, só a espiga que não vai. Todo pé de arroz vai para o fogo, só o grão de arroz que não vai. Todo pé de trigo vai para o fogo, só o grão de trigo que não vai. Porque todos anteriores ao Elias foram portadores da semente. Portadores da semente. Mas quando veio o Elias, ele veio trazer a semente. O Elias veio para a semente. Tudo que é portador vai para o fogo nessa era. Tudo que é portador vai para o fogo. É o que acontece com a palha do arroz, com a palha do feijão, com a palha do trigo, com a palha do milho. Vai tudo para o fogo. No dia. Porque agora é hora de grão. Tempo de grão, você não queira trazer casca para Deus. Jesus chegou na figueira, procurou figo, não achou.
Alguém diria, mas não era tempo de figo. Se não fosse, ele não procurava. Mas ele estava mostrando para todos os judeus que aquela figueira não tinha figo dele, que não tinha a semente dele, o fruto dele, não tinha. Por isso ele tinha que amaldiçoá-la ao ponto dela ficar 2 milênios sem produção. E agora, nesse tempo final, ela brotou, a figueira brotou, a que foi amaldiçoada, ela brotou outra vez, mas o gentio, que foi abençoado dentro de 2000 anos, e os judeus, luta, sofrimento, angústia, a morte, dentro de 2 milênios, sem um salvador. Judaísmo não teve um salvador, porque rejeitaram Deus que veio salvá-los. Os gentios aceitou a salvação que os judeus rejeitaram. E dentro de 2 milênios, que os judeus rejeitaram a salvação, os gentios desfrutaram. Mas neste último século, o que tem acontecido é que o judaísmo começou a brotar e o gentilismo começou a secar. Agora o que acontece é que o gentilismo é amaldiçoado. Ele não vai produzir mais. Termina a sua safra com a safra da noiva. Deus tirou a noiva, o resto tem que passar pela tribulação, pela luta, dar a vida na tribulação. E sabe o que pode dar força para eles morrer na tribulação? Só uma mensagem como esta. Se eles conseguirem ter alguma coisa disso dentro do coração, para dar força, porque a mensagem que eles têm, nem força para morrer na tribulação vai dar. Porque credos, dogmas inventados por homens e não tem a semente da palavra. Eles rejeitaram a semente da palavra. Para encerrar, judeus rejeitaram a semente do dia, que era Cristo, os gentios aceitaram. Então Deus mudou. Saiu do judaísmo, passou para o gentilismo. Agora, na última era da igreja, a 7ª era, Israel brotou outra vez. Exatamente na 7ª era. Israel não brotou na 6ª era. Israel brotou na 7ª era. Brotou outra vez, porque agora os gentios, diz o profeta, que Deus tirará sua noiva e os gentios serão deixados com seus credos, seus dogmas, aí na grande tribulação, mas o povo de Deus será raptado e levado para a glória. Obrigado, Senhor, porque esta palavra, a mensagem do Senhor nesse dia, é a única que pode satisfazer o nosso coração, a nossa alma. Obrigado por esta palavra. Nós queremos mais de Ti, queremos mais desse Espírito Santo, que estamos vendo o que Ele é. O que é a evidência de recebê-lo? É receber a mensagem que o Espírito Santo está cumprindo hoje, a Bíblia cumprindo hoje para cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus enviou o seu profeta, seu profeta este som de alarido retumbando está, E as águias de Deus, já voando estão, William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, a palavra ele pregou, com fidelidade, Deus levou
foi, Deus se o levou. A promessa de Deus que nos dias da voz do sétimo anjo, ele revelaria todos os mistérios. E ele já tem cumprido sua palavra para o dia em que vivemos. A trombeta já soou e soando está, e soando está. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E os filhos do Senhor, e os filhos do Senhor, Respondendo estão, respondendo estão. O que esteve no deserto está agora aqui, está agora aqui. e a coluna de fogo está vindo a mim, Está vindo a ti. E tu não a podes ver se não tens o sinal. tu ficarás na tribulação. Se não tem o sinal, o Espírito Santo não pode vir. É isto que o hino diz. Como Elias que se foi, Deus se o levou. Já me vou, Já me vou, já me vou. Como Elias que se foi, assim me vou. já me vou, Já me vou, já me vou. Como Elias que se foi, assim me vou. Assim me vou, assim me vou, assim me vou. Senhor Deus, todos os nossos ouvintes que dependem de Ti, irmão Joaquim Faria, pede oração, e mais alguém que está precisando aí da Tua bênção, alguém que está cansado, oprimido, doente. Põe a Tua mão, Senhor, neste momento. Charles também, que precisa da saúde, eu rogo ao Senhor que venha abençoar este garoto e afastar toda a inflamação ou infecção, a febre, e que ele tenha a saúde em nome do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Obrigado por tudo, Pai. Amém, Senhor.